Agora um tema delicado, câncer de mama. É um assunto que assusta muito nós mulheres. E você vai saber um pouquinho mais sobre isso agora com o Dr. André. Câncer de mama, um assunto que nos preocupa muito. Será que você está cuidando da sua saúde perfeitamente? Está fazendo todo o processo de prevenção? Nós vamos saber um pouquinho mais sobre este tema. Doutor André, obrigada pela sua presença. Merece. Tirando um pouquinho das dúvidas, primeiramente, qual é a importância, você como oncologista, do câncer de mama? Tem índices que comprovam hoje a incidência dessa doença? Olá, Cris. É um prazer falar contigo. O câncer de mama definitivamente é uma doença muito relevante no meu dia a dia. É o segundo câncer mais comum no mundo e é o câncer mais comum entre as mulheres. O INCA, ele estima que pelo menos 20 a 22% dos cânceres de mama, dos cânceres que vão acontecer no mundo, sejam de mama. E além disso, quando a gente observa as taxas de sobrevida das pacientes que são tratadas em todas as fases da doença, a gente vê que ainda muitas delas perdem a vida. E isso fundamentalmente por conta do diagnóstico tardio. Então, não procurar o médico com antecedência. Exatamente, por chegar até nós com já a doença avançada. Isso tem um impacto muito grande na chance dela ter cura. E qual é a prevenção, no caso, né? Para quem está assistindo saber o que pode fazer para evitar. Perfeito. Se fôssemos falar em prevenção, dividiria em dois aspectos. O primeiro seria em relação aos hábitos de vida, estilo de vida, e o outro em relação ao cuidado diretamente em relação à mama e junto à equipe de saúde que vai atender essa pessoa. Em relação aos hábitos de vida, muito se pode fazer para diminuir a nossa chance em ter cânceres. O de mama não foge à regra. Então, ter uma nutrição saudável e controlar o seu peso é um elemento decisivo. Reduzir a ingesta de álcool, é sabido também que reduz a chance do câncer de mama. E depois vários aspectos relacionados à exposição ao estrogênio, que é o hormônio feminino. Muitos deles não vai ter como a gente mexer, por exemplo, aquelas mulheres que menstruam muito cedo ou que têm a menopausa muito tardia, são mulheres com maior risco. Eventualmente em outros se poderia até trabalhar, mas definitivamente hábitos de vida são importantes para reduzir o risco. E depois, em relação ao cuidado com a mama, nós teríamos o autoexame das mamas, que a gente recomenda. Eu, como mulher, posso estar falando, a gente acaba passando sem fazer isso, né? Que é ainda muita gente não faz. A gente recomenda que faça. Até existem estudos que provam que sozinho o autoexame não consegue melhorar tanto os índices de cura e de sobrevida, mas continua sendo uma estratégia válida para se encontrar alterações na mama que levem até o médico, até o profissional. Esse sim conta com seu exame clínico, aí sabidamente há muito valor nessa estratégia, e por fim teríamos os exames que estudam a mama, a mamografia e o ultrassom. O que está bem estabelecido? A mamografia na faixa etária dos 50 aos 69 anos, pelo menos a cada 2 anos, está bem estabelecido como sendo de muita relevância para dar mais chance do diagnóstico precoce e da cura. Lançar mão de exames como a mamografia e o ultrassom em mulheres mais jovens vai depender de caso a caso após a avaliação do médico, avaliação de fatores de risco e tudo mais. Mas, no geral, uma idade para eu começar a procurar mesmo, né? Começa no ginecologista, ele pedindo os exames, daí passa, né, oncologista. Qual seria? Tem uma idade mínima para a gente começar a cuidar? Aí funciona assim, Cris. É o INCA quem estabelece as regras desse rastreamento populacional. Então a regra posta hoje seria a partir dos 50 anos, a cada 2 anos fazer a mamografia. Mas claro que de modo geral a gente vai recomendar às mulheres que comecem isso antes. Essa avaliação ela é individual, né? Mas a partir dos 30, 35 anos... A gente vê mulheres muito novas, moças muito novas, com câncer de mama. Essa semana eu atendi 2 pacientes com 35 e 36 anos com cânceres de mama avançados. Então, de fato, é muito recomendável na individualidade que se comece essa prevenção antes. Na verdade, a partir da adolescência, a mulher já pode e deve criar o hábito do autoexame. Isso já vai ser de muita valia. E a sobrevida vai aumentar, porque você vê tardiamente esse diagnóstico, né, pode ser fatal. E com hoje certeza, em dia, não mais, né, com os recursos. Com certeza, o elemento decisivo aí na chance de cura, com certeza o diagnóstico precoce vai ser muito importante. Tratamentos. Bom, a ideia de tratamento que eu queria deixar é que hoje em dia o tratamento do câncer de mama está muito avançado. Normalmente nós tratamos essas pacientes com várias modalidades terapêuticas, começando habitualmente por cirurgia ou quimioterapia, em alguns casos, e depois com tratamentos sequenciais que duram alguns meses.
quimioterapia pós-operatória, radioterapia e até o uso de medicação em comprimido, que é a hormonioterapia. Então, são várias etapas e, mais uma vez, quando temos um diagnóstico precoce e elas são todas cumpridas, a chance de cura é muito grande. Antigamente, doutor André, a gente pensava, deu câncer na mama, tem que tirar, e ficava a nossa estima como mulher, né? E hoje já é bem diferente, vocês entram numa equipe na hora da operação, da cirurgia. De fato, hoje o tratamento cirúrgico ele é multidisciplinar. Então, com muita frequência, a gente consegue preservar boa parte da mama, removendo só a parte doente, mas hoje os estudos mostraram que a gente não precisa mutilar a mama das mulheres. A gente pode ser conservador e contar com a cirurgia plástica, por exemplo, para uma reconstrução imediata. E mesmo quando há essa mutilação também, há a reconstrução, esta equipe médica, né, que se junta, na verdade, para você ter uma vida melhor. Quer deixar um recadinho, por favor, para quem está assistindo, né, para questão de tratamento, prevenção, na verdade? O recado que eu deixaria é que, aí eu falo para todos os tipos de câncer, sempre teremos aspectos que a gente não tem como trabalhar, como por exemplo a herança genética, a história familiar, existem aspectos que não há o que fazer. Mas existem muitos aspectos que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia, são decisões diárias que podem fazer total diferença na ocorrência dos cânceres, bem como na gravidade deles e na nossa resposta do nosso organismo quando de tratamentos que vão combater essas doenças. Doutor André, obrigada pela sua presença. E eu sei que a tua agenda é apertadinha e ainda bem que eu consegui um espaço para estar falando para vocês um pouquinho mais sobre o câncer de mama. Obrigada. Prazer, obrigado.